Sabe, queridos, no ambiente e na atmosfera da adoração, o presente se comunica com o futuro e o futuro se encontra com o presente. Jesus, ele teve uma conversa com a mulher samaritana, e essa conversa está registrada em João capítulo 4. E num determinado momento, em resposta a uma pergunta dela sobre como adorar, Jesus dá uma resposta, no entanto, bastante inusitada. Ele diz: a hora vem. E a hora vem é o presente se comunicando com o futuro, é eu dizendo: existe algo que está chegando, existe algo que vai vir, há algo ainda para acontecer, há algo ainda para se materializar. Mas logo em seguida ele diz: e já chegou. A hora vem é presente se comunicando com o futuro, mas a hora já chegou é futuro se encontrando com o presente. Quando você decide adorar no ambiente, em uma atmosfera de adoração, o teu presente começa a se comunicar com o futuro, e o teu futuro, ele é acelerado. Levante uma das suas mãos, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Há uma atmosfera de adoração aqui. Alguém já sentiu a presença do Espírito de Deus neste lugar? Há uma graça sobre este lugar, há um poder manifesto sobre esta casa, há uma unção de Deus aqui. E nessa atmosfera, o teu presente já está se comunicando com o teu futuro, e Deus tem uma palavra para o seu coração. Coisas que levariam 10 anos para acontecer, começam a acontecer agora. Coisas que levariam 20 anos para acontecer, começam a acontecer agora na sua vida. Porque no ambiente da adoração, o futuro se encontra com o presente. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas se você crê que Deus está trazendo um tempo de aceleração na sua vida, faz alguma coisa para Jesus essa noite aqui. Oh, glória! Que coisa boa quando a gente chega no ambiente, a presença de Deus está ali. A presença de Deus está nesse lugar. Oh, glória! Oh, glória! Sabe, irmãos, eu tenho certeza no meu coração que Deus, Ele tem neste tempo preparado a todos nós a oportunidade de viver um tempo novo. Essa tem sido a direção de Deus nesses dias. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro dos Juízes. Nós vamos ler capítulo 3, versículo 31. Me acompanhando está a minha belíssima esposa. Nós que completamos ano passado 10 anos de casados. Não parece, né? Mas nós nos casamos bem cedo. Eu tinha 19 anos quando nós nos casamos. Com 20 eu fui pai da Manu. E com 24 anos eu fui pai do Pedro. Então nós temos um casal de filhos. E é uma alegria sempre tê-la por perto. Eu costumo dizer que a minha esposa, ela tem algumas qualidades. Eu gosto de ressaltar duas. Primeiro, que ela é muito inteligente. Ela casou comigo, né? E segundo, que ela é uma mulher de oração. Orou muito para casar comigo. Deu certo. Vocês já entenderam que é o contrário, né? Deus é bom. E quantos concordam que Deus é bom, digam glória a Deus. Eu profetizo para quem ainda não. Cadê os solteiros aqui? Levante a mão. Eu profetizo um casamento tão próspero, tão abençoado, tão feliz, que nenhum trauma que você viveu na estrutura familiar da sua vida vai lhe impedir de desfrutar. Eu tenho certeza que este ano muita gente vai desfrutar de uma vida sentimental saudável aqui. Quem é solteiro, levante a mão. Você já provei dar uma olhadinha ao redor. Quem sabe a pessoa que Deus preparou para você está pertinho de você aí, né? Coisa boa. Quantos querem ouvir uma palavra da parte de Deus? Digam amém. Capítulo 3, versículo 31. E a palavra de Deus diz assim: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou a Israel. Vamos ler junto esse texto? Diga comigo bem forte: depois de. Mais forte: depois de. Presta atenção. Eude veio Sangar. Diga: filho de Anate, que matou 600 filisteus. Bem forte agora. Com uma aguilhada de bois. Agora essa daqui é para celebrar. E ele também libertou Israel. Aleluia. Meus irmãos, existem muitos personagens na Bíblia que são famosos. E a Bíblia vai reservar para algum deles muitas páginas.
Alguns, inclusive, a sua história ela é mencionada e repetida por diversos livros diferentes. Homens, por exemplo, como Davi, que ficou e é até hoje muito conhecido pelos seus feitos, pelo que Deus realizou através da vida dele. Davi é mencionado em muitas partes da Bíblia Sagrada. Não só Davi, nós temos muitas menções sobre grandes heróis como Moisés, Abraão, José, Jacó, Isaac. Nós temos muitas menções sobre muitos homens de Deus. Mas a figura deste homem que nós acabamos de ler, e para alguns uma descoberta, é mencionada apenas 2 vezes em toda a Bíblia Sagrada. Quantas vezes? 2 vezes. A primeira vez é no versículo 31 do capítulo 3, quando ele é mencionado pelo seu feito. E a segunda vez é no capítulo 4, quando ele é mencionado no Cântico de Débora. É interessante porque no contexto histórico, o capítulo 3 menciona Sangar como o 3º juiz de Israel. E nós sabemos que Josué não deixou o sucessor, e o povo disperso na terra da promessa deixa de conquistar e não expulsa todos os povos infiltrados em Canaã, o que faz com que uma miscigenação e um sincretismo comece a acontecer em algumas tribos, e um problema nasce, porque quando o povo se afasta de Deus, há uma instalação do mal. A idolatria é a substituição do lugar que só Deus deveria ocupar em nós, por aquilo que não deveria ocupar. Então, é um período de muita complexidade. O livro de Juízes é sensacional, porque menciona grandes homens, em especial uma mulher, Débora, que foi juíza também, num período histórico muito difícil para a atuação da mulher. A figura feminina não era muito bem quista em posições de liderança, mas essa mulher foi espetacular, sensacional. Vale a pena você conhecer a história dela. Há uma problemática histórica, porque no capítulo 4, o texto vai mencionar que depois de Eude, Débora foi a juíza. Enquanto que no capítulo 3, o texto vai dizer que foi Sangar. Então qual é o problema? Eusébio de Cesareia, que é um grande historiador, ele vai dizer que isso acontece porque Sangar, ele foi juiz no mesmo período que Eude, que durante 80 anos conseguiu instalar a paz na nação. É um período de teocracia, a nação não tem rei. Então Deus em tempos levanta homens e uma mulher para trazer e promover a libertação ao povo de Deus. Até aqui tudo bem? Uma dinâmica para você ficar ligado na palavra. Eu vou dizer assim para você, quem está ligado? Aí você faz assim. Pegou? Quem está ligado? Aí bom. Tem gente que não está ligado não. Quem está ligado aí? Ok. Então agora nós temos esse personagem impresso no livro mais importante da história dos homens. Ele não tem um capítulo inteiro contando a sua história, ele não tem um livro para dizer quem ele era. Na verdade, nós temos pouca informação sobre ele, mas grandes lições são dadas aqui. A primeira delas é que a história dele começa com a seguinte expressão: depois de. E eu quero que você preste bem atenção nisso, porque muitas vezes nós nos frustramos, nos decepcionamos, porque não temos paciência para esperar o tempo de Deus em nossas vidas. O primeiro ponto que eu quero destacar com você a respeito dessa narrativa que nós lemos é que o teu tempo vai chegar, mas não se decepcione se alguém chegar primeiro que você. Não se frustre se alguém chegar no lugar que você gostaria de estar antes de você. Não seja paralisado, não seja estagnado quando você perceber que uma pessoa conseguiu realizar aquilo que você almeja realizar antes de você. Porque da mesma forma que o tempo chegou para ela, o tempo vai chegar para você também, depois de. Você precisa entender que Deus tem um tempo reservado para realizar na sua vida e através da sua vida as promessas que Ele lhe tem feito. Você não pode se desprender dessa verdade. Há um tempo determinado para todas as coisas, e a sua história está escrita dentro de períodos de tempos determinados por Deus. Hoje você chora, amanhã você sorri. Hoje você se entristece, amanhã você se alegra, porque há um tempo para tudo. E pode ser que agora você esteja olhando para alguém que já está vivendo aquilo que você gostaria de viver na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida familiar.
E você está olhando para essas pessoas e para os testemunhos delas, e você está pensando por que ela está conseguindo viver isso e eu ainda não. Deus me trouxe aqui debaixo de uma autoridade para declarar sobre a sua vida: não seja paralisado por isso, porque o teu tempo vai chegar também. Quem sabe é hoje o tempo de Deus na sua vida? Será que tem alguém aqui? Depois de Eude chegou o tempo de Sangar. A gente vive hoje paralisado e traumatizado pela comparação. É um tempo onde a vida pública nas mídias traz muita frustração, principalmente para a garotada mais jovem, porque eles olham para alguns heróis fictícios, vivendo um padrão de vida que eles gostariam de viver, e quando eles observam a si mesmos, diante daquilo que eles estão vendo, eles se frustram, porque eles imaginam que aquilo nunca vai acontecer com eles. Sonham, mas não acreditam. Olham, têm desejo, mas não acreditam que é possível. Isso vai apequenando, porque a comparação, ela deteriora. Deus não fez você para ser como o outro é. Deus te fez com uma identidade própria, com uma história pessoal. Você não precisa se frustrar porque alguém está vivendo uma vida que você gostaria de viver e passou a acreditar que é impossível. Deus tem uma história para você, e depois de o teu tempo chega, depois de a tua hora chega, depois de o teu momento chega, depois de o teu momento acontece. Eu não sei se você está ouvindo o que Deus está falando ao seu coração, mas a palavra de Deus para você é: pare de se comparar, pare de se apequenar à sombra dos outros. Depois de tua hora vai chegar, depois de a porta se abre, a oportunidade chega, depois de o teu momento acontece. Será que tem alguém ouvindo isso aqui? Talvez você está olhando para alguém que já está cantando e você fica pensando: quando é que vai chegar a minha vez? E aí não chega e você desiste do sonho de cantar. Você vê alguém pregando e os jovens orando aqui com tanta intrepidez, com tanta ousadia, e você pensa: quando eu vou ter a minha oportunidade? Mas o tempo vai passando e você vai se frustrando porque aparentemente a oportunidade não acontece. Talvez você está olhando para alguém que você admira e está dizendo: poxa, como eu gostaria de viver essa vida. E aí você se frustra porque parece impossível viver aquela vida, não é? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Depois de Noé foi Abraão. Depois de Abraão foi Isaac. Depois de Isaac veio Jacó. E depois de Jacó veio José. E depois de José chegou o momento de Moisés. E depois de Moisés chegou a hora de Josué. E depois de Josué chegou a hora e chegou a hora de Eude. E agora, depois de Eude, chegou a hora de Sangar. Levante uma das suas mãos, porque a tua hora chegou. Esse é o teu tempo. Esse é o teu momento. Esse ano é o ano da virada. É o ano de você viver o tempo de Deus na sua vida, independente da área que você está precisando de uma intervenção de Deus. Receba essa palavra se você crê em palavra profética. O teu momento chegou. O teu momento chegou. Eu não sei se você está recebendo isso, se você reage a essa palavra, mas pare de chorar por aquilo que não aconteceu e comece a se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque o teu momento chegou. Esse é o teu tempo. Essa é a sua hora. E pode ser que você não vai ter uma história extensa contada pelas pessoas, mas alguém vai ter que se lembrar do que Deus fez na sua vida. Nós não temos muito sobre esse personagem, até porque, deixa eu perguntar, quem aqui alguma vez já ouviu falar sobre Sangar? Levante sua mão. Percebe? O que é interessante é que é uma figura pouco conhecida, pouco mencionada, mas deixou algo intrigante nas escrituras. Venceu 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Mas antes de nós pensarmos sobre a vitória de Sangar, vamos pensar o que levou ele à vitória. Primeiro, o tempo dele chegou e ele estava preparado para viver aquilo. Enquanto teu tempo não chega, se prepare. Enquanto teu tempo não chega, se abasteça. Enquanto teu tempo não chega, invista em você. Enquanto teu tempo não chega, vai buscando em Deus, vai se preparando, vai se abastecendo. Enquanto o tempo não chega, vai acreditando, vai sonhando, vai almejando, vai visualizando. Enquanto o tempo não chega, olhe para a promessa e aguarde, porque na hora que o tempo chegar, você não vai ter tempo de se preparar, você vai ter tempo para realizar. E eu não sei se você está ouvindo isso, mas o tempo de Deus está chegando
chegando para você? Será que você está preparado para viver o que Deus vai realizar através da sua vida? Se tem alguém aqui que está se preparando para um momento extraordinário, para essa nova temporada, para essa nova estação, faz alguma coisa para Jesus do jeito que Ele merece aqui hoje. Oh, glória! Aleluia! Depois o tempo dele chegou. Só que olha que interessante. Depois de Jeude veio Sangar. E em seguida, o texto antes de falar o que ele fez, o que ele conquistou, vai apontar para o seu pai. Então o texto diz assim: o tempo dele chegou e ele tinha um pai. A hora dele chegou e ele tinha um pai. O momento dele chegou e ele não era órfão de pai. Chegou a oportunidade para ele e ele tinha um pai. Filho de. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: você tem um pai? Pergunte, você tem um pai? Sabe o que é interessante? É que o pai, ele determina, o pai, ele aponta o destino do filho. Eu não sei se você se recorda, mas houve um momento interessante no ministério de Jesus, em que ele vai ser batizado por João Batista. Quem está ligado aqui? Que legal, vocês estão ligados. É engraçado a ordem, né? Um bateu, aí os outros foram repetindo. Então Jesus, ele ora, né? Segundo o registro de Lucas, capítulo 3. E enquanto ele está orando, no momento do batismo, a Bíblia diz que o céu se abriu. Então o Espírito desceu e o Pai falou. E sabe o que é interessante? É que o Pai é quem determina a identidade do Filho. Logo, o Pai fala quem Jesus é. E o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Ele determina a identidade. Ele diz: é meu filho. É Ele quem está dizendo: é meu filho. E é a responsabilidade do Pai apontar isso, determinar isso. O problema é que nós vivemos um tempo em que as pessoas, mesmo dentro da igreja, se sentem órfãos de pai. Não conseguem se relacionar com Deus, porque o relacionamento com a figura paterna dentro de casa é frustrada por algum desentendimento, é frustrada por alguma decepção. Então, porque eu não consigo ver o meu pai como uma figura relevante para mim, eu tenho dificuldade de enxergar Deus como pai, sendo uma figura de relevância para mim também. Mas nessa noite Deus quer quebrar esses paradigmas dentro de você. Porque por mais que você não tenha tido um pai exemplar, por mais que você não tenha tido um pai que acredita nos teus projetos, nos teus sonhos, deixa eu te falar uma coisa: você não é órfão de pai, Deus acredita, Ele colocou dentro de você isso. Ele sabe quem você é e isso basta, isso é o suficiente. Ele era filho de, ele tinha um pai. E antes do texto dizer, ele conquistou, ele venceu, ele foi vitorioso, o texto destaca o seu pai. E é isso que você precisa entender. Que existem vitórias que você vai conquistar na força do seu braço. Existem conquistas que você vai conquistar de acordo com a sua capacidade. Mas há vitórias e conquistas que você vai conquistar por causa do seu pai. E quais são essas conquistas? Aquelas que você nunca imaginaria que fosse acontecer. Porque aquilo que está ao seu alcance você realiza, mas aquilo que está fora do seu alcance o teu pai realiza por você. Você precisa então começar a acreditar mais. A faculdade que você não fez, porque você não acreditou na tua capacidade para prestar o vestibular. A empresa que você não abriu, porque você teve medo e não acreditou na sua capacidade de gerir. O relacionamento que você não viveu, porque você teve medo de acreditar e dar a oportunidade para alguém que disse que lhe amava. Talvez você está me ouvindo agora, e você está deixando de viver coisas na sua vida que você deveria viver, porque você sente falta de um pai que diga este é, de um pai que te dê garantia, de um pai que te aponte a identidade. Mas sabe o que é interessante? Que da mesma forma que Deus diz este é o meu filho amado, no capítulo 3, no capítulo 4 Satanás aparece com a seguinte pergunta: se tu és o filho de Deus. Porque o alvo de Satanás é tentar convencer você de que você não tem um pai. Mas levante uma das suas mãos e declare comigo: eu te agradeço, Deus, por ser o meu pai. De todos os nomes que Deus recebeu,
em todo o Antigo Testamento, de todos os títulos, de todas as menções feitas à sua identidade, ele escolheu ser chamado de uma coisa. Os discípulos perguntam para Jesus como nós vamos fazer para orar como o Senhor ora. E a resposta de Jesus para eles foi: quando vocês forem orar, devem orar assim: Pai Nosso. Não sei se você entendeu isso, mas Deus escolheu ser chamado e tratado por nós como Pai, para nos lembrar que nós não somos órfãos, e vai ter vitória que você vai conquistar, porque o teu Pai é com você, porque o teu Pai não abre mão de você, porque o teu Pai não desiste de você, porque Ele sabe quem você é, Ele criou você para um propósito, Ele designou você para algo. Eu não sei se você está entendendo, mas houve um momento em que Jeremias disse: eu não sei falar, eu sou como uma criança, e o pai de Jeremias disse para ele: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, e te chamei para o profeta das nações. Eu não sei se você está entendendo isso, mas antes de você ser gerado, o teu pai já conhecia você, e ele já havia escrito uma história para você. O teu propósito está escondido em Deus. Então acredite no seu pai. Só assim você vai viver o seu propósito. Só assim. Uma vez um jovem da igreja me perguntou: como eu faço para viver o meu propósito? Eu disse para ele: o teu propósito está escondido em Deus. Tenha relacionamento com Deus, e o teu propósito vai sendo desvendado por Ele dia após dia. Você não dorme sem saber o teu propósito e acorda na manhã seguinte dizendo: eu sei qual é. É um processo. Você recebe uma palavra, Deus te dá uma visão, você acredita naquilo e você começa a caminhar, e Deus vai revelando para você o porquê Ele te criou. Na verdade, eu estou tentando chegar com você na seguinte reflexão: antes de você conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, você primeiro precisa respeitar o tempo certo. Não tente acelerar aquilo que Deus está segurando. E não tente paralisar aquilo que Deus está tentando realizar. Respeite o tempo de Deus na sua vida. Segundo, nunca se esqueça que você tem um pai. Diga comigo bem forte: depois de, a minha hora chega. Diga: depois de, o meu momento chega. Porque eu sou filho de Deus. Ele é o meu pai. Será que tem alguém que concorda com isso aqui? Será que tem alguém que acredita na paternidade de Deus? Olhe para alguém que está do seu lado e diga: você não é órfão. Deus é o teu pai. Será que isso ficou claro para você? E Ele está dizendo: você é o meu filho amado, você é minha filha amada. Então levante a cabeça e acredita, porque é possível. Eu sou o teu pai. Sou o teu pai. Pare de viver com base nas limitações da sua existência humana, fraca e pequena, e comece a acreditar que Deus, através de você, mesmo sendo fraco e pequeno, Ele realiza grandes feitos, porque todas as promessas quanto dele vêm, tem dele o sim e o amém para a glória de Deus Pai, disse o apóstolo Paulo. Quem está aqui, quem está ligado? Amém. Meus irmãos, olha que coisa interessante, porque ficou claro para nós agora, que nós temos um Pai. E porque nós temos um pai, nós podemos conquistar aquilo que está além do nosso alcance. Repita isso comigo: porque eu tenho um pai, eu posso conquistar aquilo que está além do meu alcance. Eu tinha 15 anos de idade, e eu estava orando a Deus, e eu me lembro de uma palavra que Deus colocou no meu coração. E Ele disse para mim, e eu estava com muita dificuldade, porque eu tinha grandes sonhos, mas a minha realidade naquele momento me limitava. Era impossível viver aqueles sonhos, porque a circunstância, o cenário, aparentemente não me permitia viver. Então eu estava muito frustrado com aquilo. Quem já ficou frustrado porque você quer dar um passo, mas a circunstância não te possibilita isso? Quem entende o que eu estou falando? Então às vezes você quer fazer um investimento, mas você não tem recurso. E às vezes você tem recurso, mas você tem que colocar dentro de casa, porque você se torna um mantenedor do lar, mesmo com seus pais lá dentro. E aí você abre mão dos teus sonhos, dos seus projetos para ajudar na renda doméstica. Quem já aconteceu com você isso? E aí você muitas vezes se pega frustrado, porque você quer viver os teus sonhos, mas você tem que paralisá-los para viver em função do sonho de alguém que você ama. E eu me lembro que eu estava de joelhos dobrados, orando a Deus. Era uma madrugada por volta das 4 da manhã já. E o Espírito de Deus falou no meu coração:
Nunca abra mão dos teus sonhos. E que os teus sonhos sejam tão grandes, que sem mim, eles sejam impossíveis de ser realizados. Eu entendi que nós devemos sonhar, não aquilo que está dentro das nossas possibilidades, mas nós devemos sonhar com aquilo que Deus pode realizar através de nós. Eu não sei se você está entendendo, mas é o que o apóstolo Paulo também declarou. Nós devemos pedir, porque Deus é poderoso, para fazer eu não sei se tem alguém vivo aqui, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Peça coisas grandes, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Imagine, pense em coisas grandes, porque o teu Pai é poderoso para realizar. Será que tem alguém recebendo essa palavra hoje aqui? Oh, glória! Aleluia! Meus queridos, uma coisa deve nos ficar clara: que se nós temos certeza que o tempo de Deus vai chegar, e a gente se preparou, se nós temos certeza de que nós temos um Pai, então nós não precisamos temer. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: não tenha medo. João capítulo 20, versículo 19. Está acontecendo uma coisa interessante. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, e por que o texto diz daquele primeiro dia? Porque esse primeiro dia aqui foi o dia da ressurreição. Diga comigo: o dia da ressurreição. Estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Você precisa aprender uma coisa sobre o medo. O medo faz com que você olhe para as ferramentas que Deus te deu e as menospreze. O medo faz com que você olhe para aquilo que Deus já te confiou e menospreze. O medo faz com que você olhe para aquilo que Deus já depositou sobre você e o menospreze. Porque no tempo da comparação, a gente fica almejando ter as ferramentas dos outros. A gente vê alguém dando certo e a gente pensa: se eu tivesse essa vida, se eu tivesse essa oportunidade, se eu tivesse esse carro, se eu tivesse esse celular, se eu tivesse, e Deus está querendo dizer para você: você já tem. Talvez o que você tem não é aquilo que você gostaria de ter, mas o que você tem é o que Deus te confiou para você romper na vida. Eu vou repetir: talvez o que você tem não é aquilo que você gostaria de ter, mas aquilo que Deus já depositou sobre você será o suficiente para você romper na vida. Eu já estou concluindo essa mensagem. Eu quero pensar com você uma coisa. O medo, quando dominado, é uma bênção, porque te torna prudente. É igual quando você vai atravessar a rua, você olha para os lados, por quê? Você tem medo de ser atropelado. É assim ou não é? Então o medo, quando dominado, você se torna prudente. Tem uma máxima da caratologia, que é o estudo do poder, que diz assim: ou você exerce poder, ou o poder exercerá poder sobre você. Essa máxima, na verdade, ela transmite uma informação para nós. Em relação ao medo é mais ou menos assim: ou você exerce domínio sobre medo, ou o medo exercerá domínio sobre você. Não tem meio termo. E existem pessoas que não estão conseguindo viver o propósito de Deus para a vida delas, porque estão sendo vencidas pelo medo. Preste atenção nesse texto, porque é o dia da ressurreição. É o principal dia da história do cristianismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, como diz o autor aos Hebreus, ele seria um homem digno de pena. O que faz com que a gente se reúne aqui não é o simples fato de Cristo ter morrido na cruz por amor a nós, mas ter vencido a morte e ressuscitado ao terceiro dia. Posso ouvir um amém? Jesus está vivo. E é isso que nos reúne, é isso que nos enche de esperança. É o principal dia da história dos homens. Inclusive é o dia que dividiu o tempo entre antes de Jesus e depois de Jesus. É dia de se alegrar, é dia de celebrar. Esse é o melhor dia de todos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Era domingo, era dia dos discípulos saírem para a rua e festejar, porque se Cristo venceu a morte, qual deveria ser o pensamento deles? Nada para a gente mais. Se a morte não parou, nada mais para. Mas o texto segue dizendo assim: que eles estavam trancados dentro de uma casa, portas trancadas, porque estavam com medo. Ou seja,
Não importa o que esteja acontecendo do lado de fora, pode ser a ressurreição de Cristo. Se você for vencido pelo medo, você vai ser incapaz de enxergar e desfrutar dessa bênção. Porque o medo te tranca, o medo te aprisiona, o medo te ostraciza. E você sabe disso, o medo te coloca dentro de condições que você se vê incapaz de realizar, incapaz de executar. Tem pessoas aqui cheias de potencial, sonhos, projetos, mas não conseguem criar, porque tem medo. Tem medo do que os outros vão pensar, tem medo do que os outros vão dizer, tem medo do fracasso, tem medo. E o medo, ele aprisiona, limita. O medo faz com que a gente tranque as portas, e quem tranca as portas não consegue enxergar o que está acontecendo lá de fora. E às vezes tem tanta coisa boa de Deus acontecendo na sua vida, mas o medo está te impossibilitando de enxergar isso. Tanta coisa boa para acontecer da parte de Deus na sua história, mas o medo está te paralisando e te impossibilitando de enxergar isso. Será que tem alguém aqui? Tem alguém vivo aqui essa noite? Quem está ligado aí? Olhe para alguém que está do seu lado e diga: não permita que o medo domine você. Agora, por que eu estou falando do medo? Porque olha como o texto segue. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate. Presta atenção na sequência. Que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. O que é que ele tinha na mão? Quem está ligado aqui? O que é que ele tinha na mão? Uma espada, um escudo, uma lança, um arco e flecha. O que ele tinha na mão? E eu fiz esse arrodeio todo para chegar aqui. O que ele tinha na mão era uma guilhada, um instrumento que era utilizado por pessoas do campo, trabalhador rural. Quem era Sangar? O cara da roça. Dá uma olhadinha para o seu lado, vê se você acha alguém com cara de roça aí, mano. Não tem, né? Cara de roça é só lá em Buritama. Aqui vocês têm cara de gente de cidade grande, né? Presta atenção na coisa. Olha que coisa interessante. Uma guilhada de boi foi o instrumento da vitória de Sangar. É impressionante como a Bíblia ela aponta para isso. Matou, venceu 600 homens filisteus com uma guilhada de bois. Então o que é uma guilhada? É uma espécie de bastão de madeira de 2 metros, 2,5 metros, com uma ponta de metal, cujo objetivo é forçar o gado a andar, a caminhar, para que a terra possa ser arada. Em outras palavras, é uma ferramenta do ramo da agricultura, cujo objetivo não é ferir o gado, porque eles precisam do gado para sobreviver, para arar a terra. O objetivo é só incomodar o gado. Então não é arma de guerra. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim para essa pessoa: a guilhada não é arma de guerra. É uma ferramenta qualquer, de um simples e mero agricultor. A guilhada é um instrumento para cutucar o gado, tirar o gado da zona do conforto, fazê-los andar. O objetivo era incomodar, provocar dor para fazê-los prosseguir. Só que chegou um momento em que Sangar, com aquela aguilhada, que não serve para machucar, experimentou de algo extraordinário. O que? Deus potencializou, não o que ele queria ter, mas o que ele tinha nas mãos. Deus potencializou o que ele já tinha nas mãos, para que ele pudesse conquistar a sua vitória. Diga comigo: Deus vai potencializar aquilo que ele já depositou sobre mim. É por isso que eu tenho certeza que você vai vencer. Porque não importa o que você tem na mão, se é uma guilhada ou se é uma espada, o Deus que está com você, aquele que é o teu Pai, aquele que está no controle do tempo e que já declarou sobre a sua vida que a tua hora está chegando, que o teu tempo está chegando, é quem vai potencializar a arma que ele já te deu, para que você conquiste as vitórias que você precisa conquistar. Será que tem alguém vivo aqui essa noite? Eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus está dizendo para os jovens desta igreja é:
Pare de ficar esperando a arma certa. A arma certa já está aí nas tuas mãos. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te levantar. Deixa Deus fazer na sua vida o que Ele é especialista em fazer. Deus é especialista em confundir. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Olhe para a palma das suas mãos. Responda a seguinte pergunta para você: o que é que Deus depositou sobre a sua vida? O que é que Deus já te confiou? O que é que Deus colocou sobre você? Consegue identificar? Parece pouco, parece pequeno, mas aquele que está no controle do tempo está preparando a tua vez. Tua hora está chegando, porque Ele é o teu Pai. Ele vai potencializar aquilo que Ele já colocou nas tuas mãos, para que quando você conquistar as vitórias da sua vida, você se lembre, não teve a ver com a arma que eu carregava, teve a ver com a presença que caminhava comigo. Eu não sei se tem alguém entendendo aqui. Não tem a ver com as armas que você carrega, tem a ver com a presença de Deus que está sobre a sua vida. É por isso que você vai vencer. É por isso que vai dar certo, porque Deus está contigo. Você não precisa ter medo de assumir sua posição em Deus. Você não precisa ter medo de assumir sua posição em Deus. Você não precisa ter medo de assumir tua posição em Deus. Está na hora de você se levantar das cinzas. E está na hora de você levantar a tua cabeça. Está na hora de você começar a acreditar. Porque não tem a ver com aquilo que você carrega nas mãos, tem a ver com aquilo que você é. A palavra sangar traduzida é espada. Ele não tinha uma espada na mão, mas ele era uma espada afiada nas mãos de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você. Pode parecer que aquilo que você tem nas mãos é pouco, mas não tem a ver com aquilo que você tem. Tem a ver com aquilo que você é. O que você precisa já está em você. O que você precisa já está aí. Você só precisa acreditar. Sabe, irmãos, com uma guilhada de bois, ele teve sucesso. E é interessante, porque isso não aconteceu só com Sangar. Você se lembra de Davi? Como foi que Davi derrotou o gigante Golias? Saul tentou colocar em Davi sua armadura, sua espada. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: a armadura do outro não te serve. Diga: os instrumentos do outro não te servem. Às vezes você fica desesperado tentando pegar as ferramentas que o outro tem, enquanto Deus está querendo usar aquela que Ele já te deu. Imagina, é o escudo do rei, é a couraça do rei, é a espada do rei, o que tinha de melhor, de mais tecnológico. É o que ele recebe de Saul, mas não lhe coube. Se ele tivesse ido para o campo de batalha com as armas de Saul, talvez Saul diria: ele venceu porque minha espada é boa. Ele venceu porque o meu escudo é bom. Ele venceu porque minha couraça é boa. Tem muita gente querendo que você carregue as ferramentas deles. Não é porque eles são bonzinhos, é porque quando você vencer, eles não querem te dar o direito de conquistar suas vitórias. Mas Deus essa noite está quebrando essa mentalidade. Você vai começar a valorizar aquilo que Deus já depositou sobre você. Você vai começar a valorizar aquilo que Deus já colocou sobre as suas mãos. Você vai começar a valorizar o teu chamado. Você vai começar a valorizar aquilo que Deus já plantou dentro de você. Porque é através disso que você vai vencer, é através disso que você vai romper, é através disso que você vai conquistar, é através disso que você vai avançar. Eu não sei se tem alguém vivo aqui recebendo essa palavra, mas eu só vou parar na hora que você abrir tua boca para glorificar a Deus. É através daquilo que Deus já te deu, não é através daquilo que você quer ter, que você vai conquistar, avançar, progredir, prosseguir. É através daquilo que Deus já te deu que você vai realizar tudo o que Deus te criou para realizar. Será que tem alguém que recebe essa palavra hoje aqui? Meu Deus. O que é interessante é que não serve em Davi. Davi então vai para a beira do córrego, do riacho, pega umas pedrinhas e ele vai para o campo de batalha com aquilo que ele tinha nas mãos. O que ele tinha? Uma funda. O que ele tinha? Uma espécie de estilingue. Não servia para matar gigantes, servia para bater passarinho. Mas Deus potencializou.
Porque no campo da batalha, ele não olhou para aquilo que ele tinha na mão, ele olhou para a presença que ele carregava. Ele olhou para o gigante e disse: hoje mesmo eu vou entregar a tua cabeça numa bandeja para Israel, porque você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, com o que você tem de melhor. É por isso que o texto descreve o tamanho, o peso da armadura de Golias e descreve a funda de Davi, porque o que garante vitória não é o peso da arma que você carrega, é a presença do Espírito de Deus que está sobre você. Oh, meu Deus. Então ele abate, ele derruba o gigante com uma pedra, porque Deus potencializou aquilo que ele tinha nas mãos dele. Você se lembra de Sansão? Abateu 1000 filisteus com uma queixada de jumenta. Queixada de jumenta não é arma de guerra, mas Deus potencializou aqui. Feche seus olhos por um minuto e declare comigo em alto e bom som: eu não preciso daquilo que eu acredito precisar. Diga: eu não preciso daquilo que eu acredito precisar. Diga: tudo que eu preciso, Deus já colocou dentro de mim. Ele vai potencializar aquilo que Ele já me deu, e eu vou conquistar tudo aquilo que eu fui criado para conquistar. Se prepare, porque a partir de hoje você vai pregar como nunca. Se prepare, porque a partir de hoje você vai cantar como nunca. Se prepare, porque a partir de hoje as coisas que vão começar a acontecer na sua vida não vão fazer muito sentido para quem está perto de você. Eles vão olhar e vão dizer: mas como? Não é possível. Como entrou para a medicina? Como foi que passou para o direito? Vão perguntar como foi que entrou em engenharia? Como é que abriu essa empresa? Como é que deu certo esse relacionamento? Vão perguntar como é que agora está pregando? Como é que agora está cantando? Vão se perguntar como está dando certo. E a resposta que você vai ter era só uma guilhada, era só uma funda, era só uma queixada, mas Deus estava comigo na luta. Deus estava comigo na luta. Orialamachante karamaha, rovianaria cerebroteria calamachera. Eu não sei se você está sentindo a presença do Espírito de Deus neste lugar, mas está na hora de você começar a valorizar as armas que Deus lhe tem confiado. É interessante porque o conselho de Paulo para Timóteo é: não desprezes o dom que há em ti. Não despreze aquilo que Deus já colocou sobre você. O medo faz com que você pegue a ferramenta que Deus te deu para multiplicar e esconda por medo. Você precisa entender que não tem a ver com aquilo que você quer carregar, tem a ver com aquilo que você já carrega. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: eu vejo Deus em você. Não, diga com convicção: eu vejo Deus em você. E você vê mesmo de verdade. A gente fica esperando ver Deus no outro quando coisas extraordinárias acontecem na vida do outro. Mas sabe como é que a gente vê Deus no outro? Ele está respirando do seu lado, está vivo, tem cor, está reagindo. É Deus. Está aqui nessa reunião hoje. Isso é Deus. É Deus realizando, é Deus firmando, é Deus trabalhando. Quando nós temos a sensibilidade de entender que enquanto a gente fica com os olhos nas armas e nas ferramentas que gostaríamos de ter, a gente perde a oportunidade de usar aquilo que Deus já nos deu. Diga para alguém tudo o que você precisa. Diga mais forte: tudo o que você precisa para conquistar as maiores vitórias da sua vida. Diga assim para essa pessoa agora como um profeta de Deus, com uma voz profética. Diga com ímpeto, diga: Deus já te deu, já está em você, já está nas suas mãos. Será que você recebe essa palavra? Eu concluo então lendo um texto para você. E se você puder ler na sua Bíblia, lê comigo por favor, Jó, capítulo de número 8, versículo 7. Jó, capítulo 8, versículo 7. O texto diz assim: o seu começo parecerá modesto, mas o seu final
será de grande. O começo é só uma aguilhada de bois. O começo é só um agricultor rural. O começo é um cara esquecido no meio da roça. O começo é o garoto atrás da malhada. O começo é o cara atrás do irmão. O começo é o cara perseguido pela sua própria família e esquecido por quem ama. O começo pode parecer modesto, de dor, de sofrimento, de angústia, mas o final... Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. O teu começo pode parecer modesto, pode parecer pequeno, pode parecer improvável, mas não fique preso ao começo. Olhe para o que Deus já preparou para você no final. O teu futuro está seguro em Deus. Eu não sei se você está recebendo essa palavra. Você não precisa ter medo do que vai acontecer. Pega a tua aguilhada e vai para o campo da batalha. Porque o teu futuro está escondido em Deus. Teu futuro está reservado, está protegido por Deus. Ninguém rouba o teu futuro, ninguém prejudica o teu futuro, ninguém coloca a mão no teu futuro. Porque o teu futuro não foi escrito em caderno, teu futuro não foi escrito em parede, teu futuro não foi escrito em agenda, teu futuro foi escrito por Deus na história. Você ainda não viu, talvez você ainda não saiba, mas o teu futuro está escondido em Deus. Então pega a arma que você já tem e encare os teus gigantes agora. Feche seus olhos. Vença o medo. Encare agora os teus medos. Vença a incerteza, a insegurança. Vença. Diga para Deus: eu não vou retroceder mais. Eu não vou ficar esperando o momento perfeito. Porque, como disse Salomão em sua sabedoria, aquele que fica olhando para o tempo, esperando o momento certo de semear, esperando as chuvas para poder colher, nunca colherá. Nunca. Então, você precisa entender de uma vez por todas que o momento certo é agora. Que o momento exato é agora. Vença os seus medos e conquiste as vitórias que Deus lhe tem reservado. Diga para Deus: hoje eu não vou ter medo. Até o final desse culto eu vou entregar tudo no altar. Diga: hoje eu não vou ter medo. Eu vou glorificar a Deus como nunca glorifiquei. Hoje eu não vou ter medo. Eu vou colocar à disposição o que Ele já colocou nas minhas mãos. Hoje eu não vou ter medo. Eu vou encarar o desafio. Porque quem vai me garantir vitória não é a arma que eu tenho, é o Deus que está comigo. É o meu Pai. Se você crê nisso, se coloque de pé com o seu coração cheio dessa certeza e dessa esperança. Eu quero ler com você novamente o texto para nós finalizarmos. Eu quero que você preste atenção na sequência do texto. Olha, depois de, em primeiro lugar, não se decepcione quando alguém estiver vivendo aquilo que você está vivendo. Tem hora que a pessoa se fecha, porque ela queria tanto falar em outras línguas, ela queria tanto fluir no Espírito, e aí o amigo flui primeiro, aí ele se decepciona, se fecha. É assim ou não é? Aí o fulano fluiu primeiro, aí ele se enclausura. É assim ou não é? Para com isso. Se aconteceu com ele primeiro, não significa que não vai acontecer com você. É que a hora dele chegou. E pela fé eu creio que a tua hora também. Depois de, diga: o meu tempo chegou. Diga: essa é a minha vez. Diga: eu não vou retroceder. Uma meia dúzia está declarando isso, mas diga: eu creio que chegou a minha vez. Eu creio. Sabe o que é interessante? Salomão, quando ele assume o trono, ele faz uma reunião com os anciões, e ele faz a seguinte pergunta: o que os reis que vieram antes de mim fizeram para Deus? E eles passam uma lista do que Saul havia feito, uma lista do que Davi havia oferecido a Deus. Então Salomão toma uma atitude: eu vou fazer para Deus o que ninguém fez, e Ele fará por mim o que mais ninguém pode fazer.
Eu não sei se você está disposto hoje a fazer para Deus o que você nunca fez, mas se você tomar essa atitude, Deus fará por você o que governo não pode fazer, o que líder não pode fazer, o que pai não pode fazer. Deus fará por você aquilo que só Ele é poderoso para fazer. Então eu convido você agora a fechar os seus olhos por um minuto, porque o texto termina de forma excepcional. Depois Jeude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. E o principal de tudo acontece agora: e ele também libertou a Israel. Deus vai te usar para trazer libertação na tua casa. Talvez você está aqui frustrado porque você está vivendo um momento bom com Deus, mas a tua casa tem sido um ambiente de opressão, porque tem gente lá que está precisando de libertação. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu vou usar a tua simplicidade, eu vou usar a tua voz, eu vou usar a tua palavra para trazer libertação à tua casa. Esse ano você vai ver os teus pais entrando por essas portas. Esse ano você vai ver os teus irmãos servindo a Deus com você. Esse ano, aqueles que você ama estão oprimidos, aqueles que você ama e estão sendo escravizados, desfrutarão da libertação que Deus, através de você, irá promover no bairro onde você mora, na rua onde está a sua casa, na tua escola, no teu trabalho. Deus vai te usar. Deus vai te usar. E alguém vai dizer assim: e também trouxe libertação. E também trouxe libertação. E também trouxe libertação. Este é o ano